Oi minha gente, eu sou Suzy Negoni e esse aqui é o meu canal Suzy Vlogs. E hoje vai ser mais um vídeo pra vocês de maquia e fala, tá? Eu vou olhar mais pra cá porque eu tô olhando pra câmera, porque eu tô no quarto do meu filho e aqui não tem espelho. Então, no maquia e fala de hoje, gente, eu vou falar pra vocês o dia que eu descobri que uma amiga próxima minha estava repassando informações verdadeiras e falsas pra atual de um ex-ficante meu, que não foi nem ficante direito. Vamos lá, vamos comigo pra essa historinha. Vou começar aqui passando uma vitamina C no meu rosto, né? Então, minha gente, no final de 2021, eu comecei a trabalhar numa empresa de vendas de multipropriedade de resort. E antes da gente iniciar de verdade trabalhando nessa empresa, a gente passou um tempo fazendo treinamento e tudo mais, porque tinha que decorar um speech, tinha que passar por um processo de coach, era um processo de vendas de um produto muito caro, então a gente tinha que ser bem treinado para conseguir realizar a venda. Eu não realizei nenhuma. Meu Deus, eu fui muito ruim nesse trabalho. Foi o pior trabalho da minha vida, porque eu não consegui evoluir em nada. E foi horrível. Mas enfim. E aí eu conheci essa menina, acho que no último dia de treinamento, no Shopping Recife. Eu conheci essa menina e quando a gente se conheceu, ela já parecia que era super íntima minha. Tipo assim, ela chegou e parecia ser minha alma gêmea, sabe? A amiga que eu sempre pedi a Deus. Entendesse? Aí, minha gente, no dia seguinte a esse treinamento, esse último treinamento, né? O chefe da sala iria levar a gente pra uma praia de Muro Alto, lá em Pernambuco. Deixa ela tocar, amor. Pela São Eva me fala dos deuses, e se eu for um, é só narcisismo. Sai! Oh, deixa ela tocar. Aí, minha gente, no dia seguinte a esse treinamento, esse chefe da sala, né, o líder, ele ia levar a gente pra uma praia lá muito boa. E era a praia onde tava vendendo o resort, né? Então a gente ia pra conhecer, pra relaxar a cabeça, porque ia inaugurar essa sala de vendas num shopping que eu trabalhava lá em Recife, no outro dia desse dia da praia. Deu pra entender, né? O último dia do treinamento, o dia da praia, e depois do dia da praia foi que a gente começou a trabalhar. Esse dia da praia foi tipo um freelance pra mente antes de começar as vendas, né? E fomos pra essa praia. No dia seguinte dessa praia, no dia da inauguração da sala que eu ia trabalhar, era o meu aniversário, guarda isso. Então, e a gente curtiu essa praia. Essa menina parecia que era amiga íntima minha, gente. Tipo, de verdade, tô falando pra vocês. Ela parecia que me conhecia há anos. A gente curtiu a praia como se ela passou o perfume dela em mim, sabe? Foi uma coisa bem envolvente. Aquela vibe de, poxa, você é a tua melhor amiga pro resto da vida. Agora sim encontrei uma amizade foda. Por nota de 100, eu tô bem. Empenhada em construir o meu império sem prejudicar ninguém. Aí, no dia seguinte, essa praia era o meu aniversário, é a inauguração de onde a gente começou a trabalhar. Essa menina tirou umas fotos comigo na praia e postou, minha gente, no dia do meu aniversário, de madrugada, meia-noite. Ela foi a primeira de todos os meus amigos antigos de infância. Me dá esse aqui. A postar feliz aniversário pra mim. E eu repostei, tipo assim, tava super iludida com a amizade dela. Começamos a trabalhar. A gente passou, acho que 3 meses trabalhando junto. Nesses 3 meses a gente saía muito, ia pra festas. E só furada, bicha. Aí eu ficava como? De olho... Que é isso? Aí, enfim, a gente saía junto. E essa menina começou a dar meio que umas mancadas comigo, sabe? Enquanto a gente saía... E eu não vou botar muito não, porque eu já botei demais de outro lado. Enquanto a gente saía e também no trabalho, né? Porque eu já tava indo super mal. Eu não vendia nada praticamente, minha gente. Eu era super ruim. Eu era a pior de todas na venda. Eu não nasci pra vender nada. E ela ficava, tipo, caçoando de mim. Quando eu tava em mesa fazendo a minha venda, eu percebia que ela tava falando de mim. Aquilo me prejudicava, me travava. Eu não conseguia fazer a minha venda. Enfim. Esse tipo de coisa, sabe? E fora do trabalho também.
Como, por exemplo, ela queria que eu me prostituísse pra gente entrar de graça numa casa de show em Recife, porque o cara que queria ficar comigo era sócio dessa casa de show. Eu falei, amada, amor. Nessa época eu tinha terminado com meu marido, né? A gente não tava junto, já fazia 2 anos. Ele tava morando aqui em São Paulo e eu morava lá em Recife. Guarda essa informação também. Aí, eu digo guarda essa informação pra nada, pra minha gente. É brincadeira, é só pra tirar onda. Fazer um clima de suspense no vídeo. Relaxem, isso não é de muita... É de importância, porque isso vai vir lá na frente. É um vídeo um pouquinho longo, calma. Aí, ela queria que eu ficasse com esse cara pra gente entrar de graça na casa de show. Outra coisa que eu percebi foi que ela me fez conhecer um amigo dela. E esse amigo dela, eu realmente me envolvi com ele. Só que ele era dono de uma hamburgueria. E ela queria que eu me envolvesse com um amigo dela pra ela comer hambúrguer de graça. Aí, minha gente, eu comecei Esse cara, eu não fiquei com ele porque ela me induziu a ficar. Eu fiquei porque a gente se conheceu e tal. E eu acabei me interessando. Não por nada. Eu nem sabia que ela queria que eu ficasse com ele pra ela comer um hambúrguer de graça. Eu me descobri isso depois. Aí a gente se envolveu porque, como eu fiquei muito próxima dela e ele era amigo dela de infância, eles se viam todos os dias, porque ele morava perto, né, dela, e eu ia muito pra casa dela. Então, a gente acabou se envolvendo, porque eu também tava com ela todos os dias, enfim. E aí, minha gente, eu comecei a ficar com esse cara, só que a gente não tinha nada sério um com o outro, era só um fica mesmo assim, tipo... bem esporádico, nada sério, nunca nem passou pela minha cabeça em ter nada sério, porque ele era muito vida louca e eu também tava numa época que tava muito vida louca. Então assim, minha vida tava uma bagunça. Eu não era mãe de Francisco ainda, eu fui mãe de Francisco nesse ano. Calma, vai chegar nessa história aí, porque ela também tá envolvida. Aí... eu comecei... a gente saía, né? Eu ficava com esse amigo dela, mas a gente saía. E, consequentemente, a gente saía, ia pra festas, eu conhecia outras pessoas, acabava beijando outras pessoas nessas festas. E esse menino ficava sabendo de tudo, minha gente. Ele ficava sabendo de tudo que acontecia. Só que, assim, eu não queria acreditar que era ela que falava pra ele. Eu queria acreditar que ela devia falar pra alguém e alguém ia falar pra ele. Tipo, algum amigo próximo que eles tivessem em comum. Eu não acreditava que era ela que chegava e falava pra ele, sabe? E assim, eu também não acreditava porque eu não tinha nada sério com esse menino. Ele não chegava pra me falar nem cobrando, ele chegava pra falar mais num tom de brincadeira. Só que depois ele falou pra mim, quem me fala é... deixa eu dar um nome pra ela. Sharon. Quem me fala é Sharon. Eu falei, Sharon te fala? Como assim? Eu não acredito, mentira. Eu nem acreditei nele. Ele, não, é sério, ela me fala. E cuidado com ela, que ela é falsa. Bem assim, cuidado com ela, que ela é muito falsa. A Lua, né, amor? Cuidado com ela, que ela é falsa. Eu falei, sério? Tá bom, então. Depois de um tempo, eu não ficava mais com esse amigo próximo dela. Eu ficava com outra pessoa. Gente, eu era muito vida louca. Muito, 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 muito. Eu tava muito doida nesse tempo, sabe? E Recife é uma coisa, assim, inexplicável. Você morar lá e você não aprontar. É impossível. Recife, o famoso mundo onde tudo ou nenhuma. Aí eu ficava com essa outra pessoa que trabalhava com a gente. Comecei a ficar com esse menino, tipo, nada sério também. Tudo sem compromisso, igual o anterior, sabe? Irrelevante pra mim, não fica normal. E essa menina fazia do mesmo jeito com ele. Tudo que eu fazia, ela ia falava pra ele. Só que esse menino, ele já se sentia um pouco mais incomodado do que o anterior que eu ficava. E aí Sharon chegava e falava tudo pra ele também. E aí ele chegava, minha gente, me cobrando. Só que ele não entendia que a gente só ficava. Mas assim, foi um fica muito nada a ver, sabe? Que me trouxe um tantinho de prejuízo depois. Porque ele tá envolvido na história que ela fala de mim. Não ele diretamente, né? Mas assim, o assunto. E assim, nada sério também com esse menino. Eu era muito vida louca e eu era muito apaixonada pelo pai de Francisco, que hoje é meu marido, gente. Na época, quem era meu amigo próximo sabia que eu era muito da pá virada, mas eu sofria muito. Eu saía muito assim pra esparecer, pra beber, porque eu tava sofrendo muito. Era 2 anos que a gente passou separado, sem se ver, sem nada, sabe? E eu fiquei muito mal com isso. E pior, foi que o pai de Francisco assumiu o namoro. Aí eu fiquei mais louca ainda. Enfim, só pra resumir o porquê de que eu era tão vida louca nesse tempo.
Ai, minha gente, nesse meio tempo, me dá isso. Não vai mexer nas coisas não, Francisco. Sai. Sai. Pode ir brincar com seus brinquedos. Não. Sai, Francisco! Nesse meio tempo, minha gente, eu sei que Vinícius saiu de férias da empresa que ele trabalhava aqui. Que eu ficava com esse novo menino que eu trabalhava na empresa. Ele saiu de férias da empresa que ele trabalhava aqui em São Paulo e decidiu visitar a família dele lá em Pernambuco, né? Amanhã, avó os irmãos. E quem ele procurou? A ex-namorada dele. A ex-namorada dele, que era namorada dele, que sempre fui fiel a ele, que sempre estive com ele. E ele namorava com uma menina aqui em São Paulo. Mas, gente, eu era muito apaixonada nele, gente, juro. Ele não foi o meu primeiro namorado, ele foi o meu segundo namorado. Mas, assim, foi uma paixão muito grande, que, assim, eu não namoro. Sabe, que eu não me conformei que tinha acabado por conta da distância. Que foi o motivo que a gente acabou, né? Oi, vida. Aí, gente, Vinícius saiu de férias e foi pra Pernambuco visitar a família dele. Ficamos. Na primeira vez que ficamos, eu engravidei de Francisco, na primeira noite. A gente só ficou 2 vezes. Na primeira noite eu já engravidei de Francisco. Eu já não estava mais ficando com essa outra pessoa da empresa. A gente já tinha esfriado, cada um já tinha ido pro seu lado. Eu acho que ele já tinha até voltado pra ex-namorada dele. E eu engravidei de Francisco. Gente, foi um rolo esse começo de gravidez minha, sabe? Um rolo muito grande, mas fica pra outra história. Engravidei de Francisco, parei de trabalhar na empresa, me casei com Vinícius, né? Me mudei pro Mato Grosso. E aí começou o BO. Esse menino que eu ficava na empresa, ele tinha continuado trabalhando na empresa. Oi, filho. Mãe. Oi. O quê? A mãe não tá entendendo. Ele tinha continuado trabalhando na empresa. Essa menina que ele hoje é casado com ela, né? Na época também já era casado com ela. Também trabalhava na empresa. Começaram a trabalhar com essa minha amiga íntima. Ou seja, ela virou íntima dessa menina. Dessa outra menina, né? A atual namorada dele. E começou, gente, a falar coisas tipo assim, do tempo que eu ficava com ele, sabe? Começou a falar pra ela como se eu fosse super apaixonada por ele. Como se eu fizesse o céu e o mundo. Ah, hoje eu sou... E ela ainda falava pra menina que hoje eu era casada, mas eu era apaixonada pelo marido da menina. Que eu era casada só porque eu engravidei do cara. E que eu tinha inveja do relacionamento deles, que eu tinha um fake olhando tudo deles, blá, 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 blá. Eu nem falava mais com essa ex-amiga minha, a gente se desentendeu. Por um motivo que até hoje eu não entendo muito bem o porquê. Que eu postei uma coisa no story do meu Instagram e ela respondeu como se eu estivesse soltando graça, sabe, pra alguém. Não entendi muito bem. Eu realmente tava soltando graça pra alguém, só que era uma pessoa da minha cidade, que ela não conhecia, que ela nunca nem viu, e ela foi lá e tomou a dor da pessoa. Enfim. Aí... Deixa eu ver onde eu parei, porque eu me perco, minha gente. Aí, essa menina... Eu já havia comentado dela com as minhas amigas, né? Na época do perrengue lá do começo da minha gravidez. Já tinha comentado. A atual namorada do cara que eu ficava. Porque eu nunca senti nada por ele, gente. Nunca quis namorar com ele, sabe? Tipo, a vibe não batia. A gente só ficava porque não tinha o que fazer. Aí... Essa menina, ela começou a mandar mensagem pra umas amigas minhas que seguiam ela no Instagram porque sabiam quem ela era, óbvio. Porque quando eu engravidei, essa menina me mandou uma mensagem e eu sabia que ela era namorada do meu ex-ficante. E aí eu falei pras minhas amigas e as minhas amigas seguiram ela, uma só. Só que, gente, Gisele nunca mandou nada. Gisele eu posso falar, porque é o nome da minha amiga. Nunca me mandou nada dessa menina, sabe? Tipo, ela seguiu a menina porque ela queria ver como era essa menina e tal. Essa menina tinha me mandado mensagem e tudo mais. Aí ela foi lá e seguiu, mas ela nunca foi de me mandar as coisas dessa menina pra mim. A gente nunca perdeu esse tipo de tempo, sabe? Conversando assim, essas coisas. Porque era um passado tão irrelevante, gente. Não a menina, porque hoje eu amo ela hoje, sabe? Tipo, a namorada desse cara que eu já fiquei. Hoje eu amo ela. Ela é uma amiga minha. Top até. Ela é uma amiga minha maravilhosa, gente. Do passado em si, sabe? Que a Sharon ficava rebatendo na tecla que eu queria o marido da menina, minha gente. Eu casada, morando no Mato Grosso, eu nem em Pernambuco morava mais. Já tinha Francisco nascido, já tava velho, barbado.
Aí essa menina foi e percebeu que tínhamos uma amizade em comum no Instagram, que era minha amiga Gisele. E mandou mensagem pra Gisele, tipo, revoltada, sabe? Revoltada, falando um monte de coisa. Que Gisele seguia ela pra mandar as coisas dela pra mim. E que eu que tinha que olhar do meu Instagram, porque eu não ia. Porque eu não tinha interesse em olhar as coisas dela. Não tinha nada contra aquela menina, nada, sabe? Cada uma no seu lugar. Aí eu falei, não, peraí, não tô acreditando. Peguei e mandei mensagem pra essa menina, esculhambando tanto ela, minha gente. Falei tanta merda com ela. Depois eu fiquei me sentindo um lixo. Mas esculhambando ela, tipo, eu não fico seguindo sua vida, me defendendo, né, óbvio. E essa menina foi e começou a me falar, né? Eu comecei a falar pra ela que Sharon, que tinha virado amiga íntima dela. Sabe o que fez? Sharon fez, minha gente? Sharon. Oi. Sharon não teve o que fazer. Sharon, essa menina engravidou. Sharon veio dizer pra mim que essa menina tinha engravidado com inveja de mim, porque eu tinha engravidado de Francisco. E Sharon era íntima dela, viu? E ainda tava falando comigo nesse tempo. Aí paramos de nos falar antes de eu descobrir tudo que ela falava de mim. Aí Sharon me ligou, a fulaninha tá grávida e tal, tá com inveja, a pessoa tem inveja de um bucho, tem nem vergonha na cara. Ela agora vai tomar no rabo. Bem assim, ela falou, ela agora vai tomar no rabo com o fulaninho, porque ele... Vamos ver se ele vai assumir namorado da menina, porque ele não assumiria. Aí essa menina, essa amiga minha hoje, confiou o sexo da bebê dela a Sharon. Sabe o que Sharon fez, minha gente? Sharon ligou pra mim. Estava com o amante dela do lado, porque ela tinha um caso com um cara casado. Ela estava com o amante dela do lado. Ela ligou pra mim e disse assim, ó, a fulaninha tá grávida e é de uma menina. A menina tinha confiado a Sharon o segredo de dizer no dia do chá revelação. Sharon era quem ia revelar. Aí, minha gente, Sharon me disse o sexo da bebê da menina. Antes da menina saber, antes de todo mundo saber, eu já sabia que era uma menina, a bebezinha dela. Aí eu fui e disse isso a essa menina. Taquei o pau também de tudo que ela falava pra menina, da menina de mim, que a menina engravidou com inveja de mim. Ela falava bem pouco, sabe, da menina. Mas ela chegou pra falar algumas coisas. Oi. E tudo que ela veio me falar, eu falei pra menina. A menina ficou assim, ó. Coisas que não tinha como eu saber se alguém não tivesse vindo me dizer. Então ela super acreditou em mim. E eu não menti. Eu não menti porque eu sou mulher safada, não. Eu, graças a Deus, tenho amigos de infância até hoje que estão ao meu lado. Entendeu? Nenhum deles nunca a gente discute, a gente briga. Alguns eu nem falo mais, porque a gente realmente briga. Mas eu nunca sentaria numa mesa onde falam mal dos meus amigos. Nunca. Nem. Eu até sentaria, eu falo mal deles, mas eu falo na cara, porque eu sou desse tipo de amizade, sabe? Eu humilho. Aí eu fui e falei pra essa menina tudo que ela falava pra mim. Minha gente, essa menina me falou cada coisa que ela chegava pra falar. Que coisas que nunca aconteceram, sabe? Coisas que aconteceram, que eu confirmei. Aconteceu realmente isso. Mas dizer que eu, minha gente, tenho inveja de um relacionamento de outra pessoa, sendo que eu vivo no meu relacionamento em paz, eu nem morava mais em Pernambuco. Ai, Deus, mas é isso, né? E hoje em dia essa menina fala comigo normal, nós nos damos super bem. Ela viu que era tudo mentira, realmente, que aquela safada tava falando. Pra vocês terem noção, essa menina tava chamando meu filho, um bebê de 3 meses na época, gente, de butterfly, ou seja, gente, juro, eu fiquei muito revoltada assim na época, sabe? Eu fiquei com muita raiva. Tanto que se eu tivesse visto aquela menina na minha frente na época que eu descobri tudo isso, eu tinha feito merda, porque, gente, juro, eu me senti muito impotente, porque eu não podia defender o meu filho, eu tava tão longe. Se eu tivesse em Pernambuco, safada, se eu tivesse em Primavera, sua safada, e você tivesse em Recife, tinha ido lá lhe pegar pra você aprender a falar do meu filho, sua safada, sua cachorra, sua pilantrinha, marmitinha de presi... E foi esse mais um
Maquia e fofoca comigo. Ai, ai. Falem bem ou falem mal. Falem de mim. Ferrei tudo na minha boca. Falem bem, falem mal, falem de mim. Eita, borrei. Tem que ajeitar. Droga, deixa eu secar. Falem bem, falem mal, falem de mim, mas falem a verdade. Porque o que for verdade eu confirmo. O que é mentira, eu desminto, amor. Eu desminto. E é isso, gente. Fiquei muito chateada, porque foi uma história muito nada a ver pra minha vida, sabe? Que se tornou numa coisa tão grande depois que eu fiquei até sem entender. Uma coisa que eu já nem dava mais continuidade, ainda se rolava nos bastidores. Mas... E hoje em dia essa menina vive lá no meu perfil do TikTok. A menina não, né? Sharon. Vive lá no meu perfil do TikTok, minha gente. Olhando meu perfil do TikTok, não? Isso. Dá beijo. Tchau.